Só que hoje a gente precisa focar no assunto Paquetá, ô Fredinho, porque eu acho que muita gente foi surpreendida por tudo que a gente tinha visto de vazamento de informações, pelo pedido da FA de suspensão dele e de tudo que a gente viu aí ao longo dos últimos 2 anos, porque a história começa em agosto de 2023 na denúncia e aí ela se efetiva, ele vira realmente um denunciado em maio de 2024. Ontem vem a informação de que ele foi absolvido, pelo menos das acusações mais sérias, que eram os cartões de propósito para beneficiar familiares, amigos, nas 4 partidas. Ele é condenado e ainda não sabe qual vai ser a pena por ter dificultado as investigações, mas a notícia é essa, Fredinho. Por falta de provas, ele está absolvido e vai seguir a sua vida esportiva normalmente na Premier League, certo? Certo. Juridicamente, a gente pode afirmar que o Lucas Paquetá é inocente. Quem tem o ônus da prova é a acusação. E a acusação, a Federação Inglesa, não foi capaz de fornecer provas o suficiente para a comissão de regulação aqui do futebol inglês, para a comissão independente, composta por especialistas na lei esportiva, não foram suficientes as evidências fornecidas pela Federação Inglesa. Então, o Lucas Paquetá está absolvido. Cabe recurso, né? Agora a gente tem o processo da comissão independente ceder para ambas as partes, para a parte do Lucas Paquetá e para a parte da federação, por escrito, as razões tanto para a absolvição na grande acusação de manipulação de resultado com envolvimento em apostas esportivas, tanto para o julgamento dele ser culpado por ter atrapalhado as investigações. Cabe recurso tanto do Paquetá para o que ele foi julgado culpado, quanto para a Federação Inglesa pelo que o Paquetá foi considerado inocente. Mas juridicamente não tem mais nada contra o Paquetá envolvendo essa possível suposta manipulação de resultados. É uma grande notícia. Pelo que a gente apurou aqui, nessa parte que o Paquetá ele foi julgado culpado, ele pode pegar uma punição que deve variar entre uma multa e um tempo de suspensão pequeno. Esse tempo ele pode ser quantificado em jogos, 1, 2, 3 jogos, ou em semanas, 2, 3 semanas. Então, isso ainda vai ser decidido pela comissão independente no anúncio da absolvição do Paquetá. Isso também já foi anunciado pela própria comissão. Fredinho, 3 rápidas perguntas para a gente poder tentar entender a história. Por que a demora, Fred? Tem alguma explicação? E tem críticas aí na Inglaterra por conta da demora? Porque assim, quando você tem julgamentos muito longos que estão demorando e que aí vem o resultado, por falta de provas, fica tudo muito esquisito, né, cara? Primeiro, fica uma questão, uma suspeita, né? Por que começaram, então, um negócio se dizendo tão sério, sendo que não tinha provas? Ou será que, pelo fato de ser algo tão sério, precisar de tantas provas não acontece, acaba sendo ruim para todo mundo, sem contar o prejuízo esportivo dele, que agora vai ter todo o direito de falar, olha aqui, ó, a justiça me inocentou, e agora? E as negociações que eu perdi, e tudo que deixei de jogar pela seleção, deixei de ir pro City. Cabe também algum tipo de processo contra a FA e tal? Como é que fica, cara? Por que tanta demora? Sobre a possibilidade de processar a Federação Inglesa, é algo que eu estou tentando apurar junto à equipe jurídica do próprio Paquetá e a especialistas do setor aqui no futebol inglês, porque até onde eu consegui pesquisar, eu não vi nenhum caso parecido ao do Paquetá com um processo de volta. O que já aconteceu, por exemplo, foi, o pessoal vai lembrar do Benjamin Mendy, que foi acusado de uma sequência de assédios sexuais e até de estupro por diversas mulheres enquanto jogador do Manchester City. Depois ele foi julgado inocente também por falta de provas e o jogador processou o Manchester City. Eu não consegui achar um caso de um jogador que processou a Federação Inglesa. Eu tava lendo, Fredinho, e a gente deve ter lido bastante coisas similares,
em uma das matérias que eu li aí na Inglaterra, acho que da BBC, dizia assim, olha, todo jogador que entra na Premier League assina um termo que Isso. ele está sujeito a ser investigado e que não cabe um processo de volta. Isso. O que o pessoal da equipe jurídica do Paquetá me disse foi isso. Que existe algo no contrato que você basicamente dá o ok para você ser investigado, por mais que no fim das contas acabe como com o caso do Paquetá. Dá uma sensação de injustiça, é um tempo perdido, a carreira do Paquetá estaria em outro lugar, sem nenhuma dúvida. Agora, se juridicamente cabe processo, é algo que eu escutei ser muito difícil, ser muito complicado. Não sei se o West Ham, porque isso custou dinheiro, você ficar... O julgamento em si ele começou em maio do ano passado, né, depois da acusação formal da Federação Inglesa. O processo todo, 2 anos, mas o julgamento 1 ano e pouquinho. Isso custou muito dinheiro para o Paquetá e para o West Ham. Tem que entender se o West Ham vai tentar ser ressarcido de alguma maneira, se há margem jurídica para ele correr atrás desse dinheiro que ele gastou nos tribunais para defender o próprio jogador. Por que demorou tanto tempo? Primeiro, porque isso veio a público de uma maneira que é pouco comum. A gente coloca um tempo de 2 anos porque vazou. Aliás, a TNT Esporte Brasil, junto com o Daily Mail, numa apuração em conjunto, foram os primeiros veículos de comunicação do planeta a soltarem lá atrás, em agosto de 23, antes da nota da federação, que sairia essa nota da federação. Então, não é comum que seja vazado dessa maneira a investigação. O que acontece é que vem junto com a acusação. Então, 2 anos é um tempo muito largo, muito longo, também porque houve esse processo pouco comum de anúncio da investigação, muito porque o Manchester City estava com uma proposta pronta, né? Entendi. Então a federação meio que jogou isso para poder segurar um pouco, proteger um pouco o Manchester City. Enfim, 1 ano e pouco não é um tempo tão incomum assim de julgamento. Ainda mais para um caso que foi se arrastando pela falta de contundência das provas. Você lembra, a gente estava junto fisicamente lá no estádio da final da Champions, quando a gente recebeu também em primeira mão a notícia de que o julgamento tinha caminhado para 8 ou 80. Ou iria para o banimento, ou iria para a absolvição. E agora veio a absolvição. Eu acho até que a gente estava em Paris, Isso, na semifinal, né? verdade, Paris. O Fredinho, mais 2 rapidinho. Ele, feliz da vida, vimos a publicação dele. As pessoas que estão próximas dele falam de um alívio, imagino, geral, né? Cara, imagina o peso nos ombros que esse cara estava jogando bola, né? Assim, a queda técnica do Paquetá, ela é muito acentuada. É muito perceptível e a conexão é muito fácil de fazer. O Paquetá estava jogando muita bola antes do anúncio das investigações, principalmente antes do anúncio da acusação oficial, em maio do ano passado. Não foi uma boa temporada do Paquetá pelo West Ham, não foram boas as participações do Paquetá quando convocado pela seleção brasileira. São 2 anos perdidos, mas é o outro lado da moeda que tem que seguir em frente. Ele tem 27 anos, tem mais 2 anos de contrato com o West Ham. Não há nenhum risco jurídico para o West Ham ou para um clube que queira contratar o Paquetá ainda nessa janela de transferências ou numa eventual próxima. Então, sem nenhuma dúvida, a gente vai ver o Paquetá mais leve. Ele próprio publica, né, que ele está muito ansioso para voltar a jogar bola com um sorriso no rosto, o que não acontecia há muito tempo. E aí a última e o futuro dele, o Fredinho? Porque do mesmo jeito que a gente não pode acusar ninguém por essa pessoa ser denunciada, por essa pessoa sofrer uma investigação, essa pessoa não é culpada por ter sido acusada, não necessariamente, Uhum. mas também tem a parte de que a inocência dele, jurídica, não significa que ele não seja culpado, significa que não teve provas. Para o City, existe interesse ainda. Para o meio do futebol, eu sei que está muito recente, foi ontem, mas aí na Inglaterra se comenta assim, realmente ele era inocente? Ou essa história de, mas foi por falta de provas, pode ficar pendurada para ele numa sequência aí e pode ser uma marca que vai ser muito difícil de tirar?
Eu acho que tudo depende da performance técnica do Paquetá. Assim, ainda temos que esperar se a FA vai entrar com recurso ou não. Ainda cabe recurso, como eu disse, depois como é que se diz, da justificativa por escrito da Comissão Independente por que absolvemos o Paquetá, Porque a FA tem 14 dias. ainda falta isso, né? É bom, Ainda falta isso. falta uma Ainda explicação falta isso. mais detalhada. Isso, faz parte do processo jurídico. A FA tem que receber, o Paquetá também, os porquês da absolvição da acusação principal e de ter sido julgado culpado na acusação lateral, vai lá, de não contribuir com as investigações. Cabe recurso tanto do Paquetá quanto da FA. Então, acho que tem que passar uma régua nisso, né? Se a FA entrar com recurso, vai ser outra pequena novela, com muito menos peso para o Paquetá, é verdade, mas ainda haverá algo em aberto juridicamente. Acredito que não vai haver, porque a FA sai desgastada, a imagem da FA sai chamuscada, porque a gente vinha falando, cara, para a FA entrar com tudo isso é porque ela tem provas muito contundentes. Acabou que não teve. Então, a FA vai ter que tentar recuperar essa própria imagem, porque no fim das contas acabou prejudicando a carreira de um jogador que agora é julgado inocente. Então, tem que esperar para ver. Acho que essa janela de transferências, acredito que não vai haver movimentação. Não sei qual é o combinado ali do Paquetá com o West Ham, né? Certamente tem uma gratidão do Paquetá com o West Ham, tem contrato de mais 2 anos. Eu sei que tem torcedor do Flamengo muito esperançoso numa possível transferência. O West Ham não vai querer perder dinheiro com o Paquetá. Eu tenho absoluta certeza. Não vai voltar nas 70, 80 milhões de libras. Mas o West Ham não vai negociar o Paquetá no valor, se é que ainda pensa em negociá-lo, porque ele está com muita moral com o treinador do West Ham, o David Moyes. Então, eu apostaria as minhas fichas que o Paquetá ficaria no West Ham nessa temporada, mas ainda tem janela até o fim do mês.